Para quem está assistindo gravada, estamos começando ao vivo agora no Insta, enquanto o pessoal está entrando, por isso que vai demorar um pouquinho para a gente começar a falar. Que aí o pessoal do Insta dá tempo do pessoal ir entrando. Boa noite, todo mundo chegando. Bora maratonar um pouquinho. Boa noite, Elza. Tudo bem, meu amor? Oi, Cíntia. Saudade de tu, meu amor. Tô precisando, ó, tracionar um pouquinho. Oi, Roane, tudo bem? Jusce, boa noite a todas. Boa noite a todos. Dri, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos chegando. Nossa, todo mundo, que delícia! Todo mundo chegando aqui para a gente começar a nossa maratona RT Flix. Acabou a espera. Vamos começar hoje. Serão 4 dias maratonando todos os dias, eu e vocês. Para a gente começar, vão ser 3 aulas aqui pelo Insta, tá? Então, 26, 27 e 28 vai ser pelo Insta. E dia 29, nós faremos uma aula fechada no Zoom. Então, para participar do Zoom, vocês precisam estar inscritos lá ou estar, né, dentro do grupo exclusivo que nós temos no WhatsApp. Ali a gente também vai mandando conteúdo ao longo do dia para que vocês possam aprender ainda mais. E ali nós vamos colocar o link para início da aula. Chegou, meu amor, Aline. Eu estava de olho aqui para ver se você entrava, viu, amiga? Então, nós vamos fazer 3 aulas por aqui e uma aula fechada no Zoom, tá? O tema de hoje é tireoide. Todas as alterações da tireoide, a relação que ela tem com as toxinas e no processo de detoxificação, a qual, né, o hormônio tireoidiano é muito importante, mas que a gente possa entender todo esse processo de formação do hormônio tireoidiano e também do processo de utilização da função hormonal, porque muitas vezes a gente separa esses dois processos e muitas vezes as pessoas tomam medicação e não melhoram a sintomatologia. E isso pode estar muitas vezes relacionado ao processo de função hormonal no seu receptor. Então, nós vamos falar de tudo isso hoje aqui na nossa live. Vocês me pediram muito, já faz ó que estão me pedindo uma live sobre tireoide. Então, vamos na nossa maratona para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse hormônio que é tão importante e que hoje estamos tendo muitos problemas relacionados ao hormônio da tireoide. E vocês vão ver que é muito comum ter essas alterações de hormônios tireoidianos. Por quê? Porque tudo influencia na tireoide. E isso vai levar a muitas sintomatologias e a muitas alterações relacionadas ao à nossa pele, à nossa estética. E nós precisamos conhecer um pouquinho para ajudar os nossos pacientes relacionados a este hormônio. Então, bora lá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre os hormônios tireoidianos? Eu já estou gravando a aula, tá? Estou gravando aqui pelo Zoom para disponibilizar lá no grupo, para todas que estão no grupo poder rever essa aula e quem não pôde estar presente, poder assistir depois. Então, se você ainda não está no grupo, quando terminar a live, você clica lá na nossa link, no link da nossa bio e corre para o grupo para você poder assistir essa aula gravada posteriormente. Então, vamos começar? Papel e caneta na mão, porque hoje nós vamos falar muita coisa a respeito de tireoide. A primeira coisa que nós precisamos entender é que há um eixo que faz com que a nossa tireoide funcione adequadamente,
que é a nossa ligação, né, do sistema nervoso central com o nosso sistema endócrino. Então, o eixo que faz hipotálamo, hipófise e tireoide é quem faz com que a gente tenha um estímulo para a formação do hormônio tireoidiano. Então, o hipotálamo, ele é um centro regulador de temperatura, de metabolismo. Quando a gente pensa em metabolismo energético, de controle de apetite, controle de níveis de gordura, porque isso tem tudo, está tudo relacionado. E aí, quando esse hipotálamo começa a perceber alterações nessas funções metabólicas e baixos níveis de hormônio tireoidiano, ele começa a aumentar a produção de um hormônio que vai estimular a hipófise ou pituitária. Então, o TRH, ele é um hormônio produzido pelo hipotálamo para estimular a hipófise. Quando ele faz esse processo, é como se ele dissesse assim, hipófise, ó, tireoide não está funcionando não, dá um jeito nisso. Hipófise, então, produz TSH, hormônio estimulador da tireoide. O que esse hormônio faz? Ele vai lá na tireoide e diz assim, ó, produz hormônio? Não tem, precisa produzir. Então, o TSH, ele não é um hormônio produzido na tireoide. Ele é um hormônio produzido na hipófise e que estimula a tireoide a produzir hormônio tireoidiano. Então, nós não podemos usar o TSH como diagnóstico de saúde tireoidiana, porque ele não é produzido pela tireoide. Ele dá indícios para nós de que essa tireoide possa estar com muita produção ou com pouca produção. Porque quando o TSH está aumentado, o que ele diz para nós? Eu estou tendo que mandar muito estímulo de produção hormonal. Mas quando ele está diminuído, o que ele quer dizer para nós? Já tem muito, desacelera. Porém, quando temos um paciente com inflamação crônica, né, uma inflamação de baixo grau, ou até mesmo em quadros inflamatórios de alto grau, é como se lá no nosso sistema nervoso central eu tivesse que desligar uma chavinha para poder diminuir esse processo metabólico. Então, há uma alta conversão de hormônio tireoidiano lá no hipotálamo e na hipófise. E se eu tenho muito hormônio tireoidiano lá, eu abaixo a produção de TSH. Então, num processo inflamatório, eu posso ter níveis de TSH diminuído. E isso faz com que eu tenha um menor estímulo na produção hormonal. Então, entendam que eu preciso entender de todo o processo, eu não posso analisar isoladamente o marcador. Eu preciso trazer as informações que estão, né, nesse exame para que eu possa entender por que isso está alterado. E o nosso corpo, ele trabalha sempre no processo de proteção. Ele sempre vai tentar fazer com que a gente tenha um bom funcionamento. Então, quando exacerba algo, ele desliga outro processo para entrar em equilíbrio, tá? Então, quando eu tenho o estímulo da tireoide, o que a tireoide faz? Ela pede nutriente, porque eu só consigo formar hormônio tireoidiano se eu tiver nutriente para isso. E o que eu preciso para formar hormônio tireoidiano? Principalmente dois elementos, que é a tirosina, tá? Que é um aminoácido não essencial, ou seja, o que é um aminoácido não essencial? É um aminoácido que o seu corpo é capaz de produzir. Então, a tirosina, ela é produzida a partir de um outro aminoácido essencial, que é a fenilalanina. Então, eu pego a tirosina e uno ela a uma molécula de iodo. Então, a nossa tireoide, ela recebe iodeto de potássio. Então, tem um canalzinho que recebe esse iodeto de potássio. A gente tem uma outra
um outro processamento na nossa tireoide que vem da tireoperoxidase, que vai converter esse iodeto em iodo e aí dar a capacidade da tirosina se ligar ao iodo. São nomes muito chatinhos, mas são essenciais de nós sabermos. Por quê? Porque quando você desenvolve uma doença autoimune da tireoide, como Hashimoto, por exemplo, esses anticorpos podem estar atacando justamente essa tireoperoxidase. Por isso que você faz um exame chamado anticorpos anti-tireoperoxidase, que é justamente para ver se o problema está nesse conversor, que ele pega o iodeto e transforma em iodo. Nossa tireoide não recebe iodo, ela recebe iodeto. Lá dentro ela converte o iodeto em iodo para se ligar a essa tirosina. Vou falar. Falo. Qual a sua opinião de suplementar Lugol 10% sem ter hipotireoidismo paratireoide? Primeiro, não é Lugol 10%, é Lugol 5%, tá? O que a gente precisa saber se há necessidade de otimizar a função da tireoide na produção hormonal. Então, precisa se analisar se eu estou tendo uma baixa, né, produção dos hormônios e que isso seja por falta de nutrientes para a formação hormonal. Então, muitas vezes, o paciente ele entra num hipotiroidismo justamente por não ter nutriente para formar hormônio. E pode ser, sim, por falta do iodeto, e aí o Lugol ele vem numa posição de trazer os dois tipos de iodo, o iodo e o iodeto, tá? E aí, mais os outros nutrientes, a gente pode recuperar a função de produção hormonal. Então, pode ser uma excelente estratégia desde que o paciente não tenha, primeiramente, doença autoimune da tireoide e, segundo, que ele tenha antioxidante para neutralizar a ação dos peróxidos de hidrogênio formados na tireoide, tá? Porque toda vez que a minha tireoide ela vai produzir hormônio, ela produz radical livre para como metabólito desse processo. Então, eu preciso neutralizar a ação desse peróxido de hidrogênio. E para isso, eu preciso da glutationa peroxidase, e aí eu preciso de selênio, que é o combustível utilizado por esse antioxidante, tá? Então, Cíntia, a tireoide atrofia quando ela perde a capacidade de produção hormonal. Então, às vezes, a falta de nutriente faz isso. Eu recuperei uma tireoide atrofiada de uma paciente pós-químio, dando os nutrientes essenciais para a tireoide trabalhar. Então, a tirosina, o Lugol, que é o iodeto, né, de potássio, que pode ser dado de uma outra forma de suplementação. Vitamina de complexo B, a tireoide precisa de B2, a tireoide precisa de B3, ela precisa de B9, de B12, de vitamina C, né? Até para a fenilalanina transformar-se em tirosina, ela usa vitamina C, cobre e B9. Então, eu preciso desses nutrientes para ter uma boa produção de aminoácidos. Que mais? De complexo B, de uma forma geral, gente, nosso corpo utiliza muito, enzimas usam muito complexo B. Então, B2, B3, B6, B9, B12 são utilizados na tireoide no processo de formação do hormônio, tá? Para auxiliar nessa produção hormonal. É a tirosina e o iodo que se ligam para formar o hormônio? É. Mas as enzimas que vão favorecer esse processo, elas utilizam de outros nutrientes para que elas possam funcionar. Então, há um sinergismo entre os suplementos, entre os nutrientes, para que haja uma boa função dessa glândula. Então, vamos pensar a nível de glândula, tá? Para que ela possa funcionar adequadamente. E aí, quando eu tenho a produção dos hormônios tireoidianos, é como se eu desligasse a chavinha do TSH e do TRH. E aí eu faço esse equilíbrio. Quando precisa, estimula, quando não precisa, inibe. Então, ele fica fazendo esse processo
o tempo todo de um mecanismo que a gente chama, no mecanismo hormonal, de feedback negativo. Então, há um estímulo e uma inibição. Então, quando falta hormônio, eu estimulo. Quando tem hormônio suficiente, eu inibo a produção desses hormônios de sistema nervoso central. E aí, nós já vimos que eu tenho uma produção de hormônio, de T4, de T1, de T2, de T3, de T4. Para vocês terem uma ideia, a nossa tireoide ela produz em torno de 100 microgramas de T4 e em torno de 20 microgramas de T3. É uma relação de 5 para 1, tá? Por isso que quando o paciente tem um hipotiroidismo, é importante analisar se ele tem uma boa conversão de T4 em T3, se há necessidade que ele suplemente T4 e T3, ou se somente o T4 é suficiente para esse paciente. Porque se ele não tiver uma boa conversão hormonal, ele vai entrar em deficiência. Entendam uma coisa: quem dá a sintomatologia é a falta do hormônio tiroidiano, que é o T3. Esse é o hormônio tiroidiano. É ele que liga-se ao receptor hormonal no núcleo da célula. E sabe quais as principais funções que a nossa tireoide exerce? São muito, eu vou falar aqui algumas, tá? De transcrição gênica. Todo hormônio que tem uma ação nuclear, eles são hormônios essenciais para a nossa vida, porque eles participam de transcrição de genes. A tireoide, ela ajuda no processo de gliconeogênese. Quando você precisa de energia, ela é que controla os seus alimentos que vão dar energia para a sua célula. Então, muito da função mitocondrial depende de um T3 ativo. Ela ajuda no processo de beta-oxidação. Por quê? Porque quando você precisa de energia, ela vai buscar lá da sua gordura para que você possa ter ATP sendo formado. Por isso que muitos pacientes, quando entram numa baixa produção hormonal, eles começam a ter alteração de peso, dificuldade para perder peso, porque há sim uma alteração nessa capacidade de queimar gordura. E quando eu tenho uma baixa produção hormonal, eu começo a ter um processo de aumento de triglicérides e de LDL. Por isso que colesterol alto pode ser uma sintomatologia de baixa função de hormônio tireoidiano. É preciso analisar os hormônios tireoidianos para ver se estão funcionando ou não, tá? Antônia, prolactina alta tem várias causas. Uma delas pode ser relacionadas à tireoide, a alteração da função da hipófise, pode ter relação com medicamentos e estímulo mamário, tá? Precisa analisar o porquê que essa prolactina está alto dentro da sintomatologia que o paciente apresenta. Glaucinha, falo de Graves sim, tá? Vou falar a hora que a gente for falar de hipo e hiper. Vamos ver se tem mais algumas perguntas para eu poder passar à frente. Eu suplemento Lugol 5% e sumiram cistos na tireoide. Exatamente. Uma das sintomatologias da falta de iodo e iodeto é o surgimento de cistos. Nódulos na tireoide, miomas, podem ser resolvidos, cistos mamários, com a suplementação de Lugol, tá? Aí o que a gente precisa analisar é se tem uma autoimune ou não, tá? Porque na autoimune a gente não suplementa. Entre Lugol e Kelp, eu prefiro Lugol. B2, B3, B6, B9, B12. Vamos ver. Ai, desculpa que eu não tinha visto ainda, estava abaixo.
Tirosina é hormônio T3 e T4? Não, hormônio T3 e T4, a tiroxina ou triodotironina, são os hormônios produzidos pela tireoide a partir do aminoácido tirosina se ligando com o iodo, tá? Luana, o engordar tem multifatores, tá? A gente não pode colocar só na conta da tireoide, não, tá? Há um ganho de peso, sim, relacionado à tireoide, mas é bem pouco. Há uma dificuldade maior de perda de peso para quem tem o hipotireoidismo do que uma relação com engordar, tá? Oi, Claudinha. Quais exames para saber? TSH, T4 livre, T3 livre, nós vamos falar isso. Ô, Vini, maravilhoso. Saudade do C também. O Vini tá arrasando com detox, cada resultado bombástico. Amo de paixão. Então, vamos lá. Nós temos produção hormonal, e aí depende dos nutrientes que nós falamos, e nós temos a conversão hormonal. Por que conversão, Renata? Porque o T4, ele é um pró-hormônio. Por que a gente produz mais T4 do que T3? Porque o T3 ele tem uma vida útil curta no nosso corpo. O T4 ele tem uma vida útil maior. Então ele é o responsável por sair da tireoide e ir para todos os tecidos que precisam de T3. O que acontece com esse T4? Ele se converte em T3. Então, conforme a necessidade daquele tecido para a ação hormonal, ele se converte o T4 em T3. E esse T3, então, vai lá para o receptor hormonal realizar a sua função. Se você tiver um processo de estresse muito grande, você pode interferir nessa conversão de T4 em T3. Assim como você pode ter uma dificuldade maior de produção hormonal, mas a conversão é muito alterada. Anticoncepcional altera a conversão desses hormônios. E vocês sabem o que mais altera? A produção dos hormônios, a conversão dos hormônios e a ação hormonal, as toxinas. Nós vamos falar sobre isso. Então, são três fatores que precisam ser analisados para que a gente possa ter uma boa atividade hormonal. Denise, não vai ficar gravado no Insta, tá? Vai ser disponibilizado só para quem estiver no grupo. Aqui no Insta não vai ficar gravado, não. Tá? Então, entenderam? Produção hormonal vai dar o hipotiroidismo clássico. Aquele hipotireoidismo que você pega o exame e tem TSH alto, T4 livre baixo, T3 livre baixo. Pá, não tem produção. A conversão, eu posso até ter T4 ideal, mas eu tenho um T3 baixo, porque eu não consigo transformar T4 em T3. E o T3 pode estar aumentado quando eu não tenho um bom receptor hormonal. E o receptor de tireoide, ele precisa de ferro para funcionar. Então, pessoas que têm uma anemia ou baixa ferritina, elas vão ter baixa função hormonal. Para vocês terem ideia, os estudos já mostram para nós que ferritina abaixo de 70 não deixa a tireoide funcionar adequadamente, porque falta ferro para essa função. Eu posso ter ferro disponibilizado para outras funções que é prioridade, como o nosso sangue, mas não para a tireoide funcionar da maneira como ela precisa, tá? Mas todo paciente de tireoidectomia tem que fazer reposição hormonal, tá? Porque ele não tem mais produção. O que ele vai ter? Conversão e ação hormonal. Desculpa. Então, eu preciso ter
o T4 se convertendo em T3. E aí que precisa analisar se somente a suplementação de T4 é suficiente ou se vai ter que suplementar os dois, tá? Na gravidez, quem tem hipotiroidismo muda alguma coisa no organismo? Bom, o hipotiroidismo ele precisa estar controlado, porque ele é um dos principais causadores de baixa fertilidade e de abortos. Então, a gente precisa ter um controle hormonal bem certinho no processo gestacional, até porque tem uma alteração hormonal no processo gestacional, principalmente no primeiro trimestre, para o último trimestre, e aí eu preciso de níveis bons e nutrientes para essa tireoide conseguir trabalhar adequadamente, tá? E isso é uma coisa bem interessante, porque os últimos estudos eles têm mostrado que muitas crianças vão desenvolver ou muitos adultos que desenvolvem alterações tireoidianas provém de uma gestação deficiente do hormônio tireoidiano e muitas vezes não diagnosticado adequadamente, tá? Nossa, se a ferritina tá 25, tá faltando é muito. Ferritina alta é um sinal inflamatório. Obrigada, Dê. Ida, o que a gente tem visto muito é que a retirada do glúten gera melhora na tireoide, tá? Num quadro de anticorpos produzidos, o glúten ele gera um processo de inflamação intestinal com alteração da permeabilidade intestinal. Então, toda vez que eu tenho uma hiperpermeabilidade intestinal, eu ativo o meu sistema imunológico. Entra proteínas mal digeridas no meu corpo, entram sujeiras, entram endotoxinas para dentro da minha circulação. Isso ativa meu sistema imunológico. E quando você tem uma doença autoimune, os anticorpos eles são muito inteligentes. Eles já ficam todos em volta ali da tireoide. Qualquer sinal de alerta do sistema imune, ele ataca. Ele não vai ficar, vou circular e vou procurar. Não, ele já fica por ali. E ali ele já, pum, ataca. Então, para que a gente possa controlar uma autoimune, e a gente precisa entender que a cura da doença autoimune é a remissão, tá? Para pôr uma doença autoimune em processo de remissão, eu não posso ter ativação imunológica, porque senão ela vai produzir anticorpos, ela vai atacar a tireoide. Então, a alimentação é muito importante, esse controle alimentar é muito importante. Você diminuir, né, a ativação imunológica de forma negativa e aumentar a tolerância imunológica. Meu corpo precisa ter capacidade de defesa. E para isso eu preciso ter muito bom nível de vitamina D, por exemplo, que comanda esse processo de formação de células de defesa e aumento de tolerância imunológica. Eu preciso ter um bom controle estamínico também, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Um paciente com doença autoimune tem que ser foco principal no gastrointestinal. É ali que eu tenho todo o processo de ativação imunológica e é ali que eu preciso jogar toda a minha energia para controle, tá? Eu perdi 2 bebês com hipotireoidismo. É. Infelizmente, e muitos pacientes, você coloca essa tireoide em equilíbrio, ela engravida e passa uma gestação bem tranquila, tá? A alteração no hipotireoidismo pode agravar ou gerar sensação de depressão? Ótima pergunta, Daphne. Pode. Por quê? A tirosina, ela também é o aminoácido utilizado na formação da dopamina. E o T3 é o hormônio que faz o estímulo para a produção de dopamina, a transcrição para essa produção de dopamina. Então, se eu tenho um hipotiroidismo, eu vou ter sim uma tendência maior à depressão, a essa sensação de depressão pela falta do hormônio da dopamina. E isso também pode se expressar na pele. Pacientes com
baixa produção hormonal, de baixa atividade hormonal, pacientes com baixa dopamina, elas também podem apresentar alteração na formação de pigmento de pele. Então, muitos pacientes que apresentam hiperpigmentação podem apresentar maior tendência à depressão e a alterações tireoidianas. A tirosina ela é muito importante para a formação da dopamina, para a formação dos hormônios tireoidianos, para a formação do pigmento da pele, da melanina, tá? Então, tem total relação a sensação de depressão, de tristeza, de alteração de memória, também tem relação com isto. Josileide, depende do valor de referência da antitireoperoxidase. Pode, Natália, tireoide alterada pode aumentar a prolactina, sim. Outra coisa que a tireoide alterada pode é alterar os hormônios sexuais, porque ela altera o FSH e o LH. Então, a produção dos hormônios esteroides, eles podem mudar, tá? Por isso que há muita alteração na menstruação, de ter desregularidade menstrual, volume menstrual excessivo, quando você tem alteração na função da tireoide, tá? Então, a pele seca é um sinal de hipotireoidismo, cabelo seco, queda capilar. Muitas vezes a gente associa a queda capilar à tireoide, e aí a gente precisa entender do nosso paciente como que é essa queda capilar. Por quê? Porque uma queda capilar por tracionamento, ela é diferente da queda capilar do hipotireoidismo, por exemplo. Então, se a sua paciente ela relata que a queda capilar acontece muito no banho, na escovação, ou quando ela passa a mão, ou quando ela prende o cabelo, isso pode estar acontecendo por um trauma, né? Por um tracionamento. Agora, quando você pergunta para o paciente assim, mas quando você levanta o travesseiro tem bastante cabelo, isso pode ser por alteração hormonal, principalmente da tireoide. É aquela queda capilar que aparece ali no travesseiro, tá? E não aquela que está envolvida por tracionamento. Isso aí é bem importante de vocês perguntarem e visualizarem com os pacientes de vocês, tá? Então, a taxa metabólica, ela é controlada pelo hormônio tireoidiano, e isso tem relação com a questão calórica dos seus pacientes, a temperatura corporal. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós não falamos que temperatura corporal tem relação com tireoide? Falamos, né? Então, quando baixa a temperatura corporal, o que o hipotálamo faz? Opa, baixou a temperatura corporal. Tireoide não deve estar funcionando adequadamente. Bora produzir hormônio. Então, eu estimulo a produção hormonal porque a temperatura corporal está baixa. Então, se eu tenho um paciente com hipertireoidismo, expor ele ao frio não pode ser a melhor opção. Porque baixei a temperatura corporal, ele vai, produzir hormônio. Então, ao contrário do corpo que produz pouco hormônio e é o hipotiroidismo, a gente tem o hipertiroidismo, que é a alta conversão do T4 em T3. Eu produzo muito T4, eu produzo muito T3, eu converto muito T4 em T3. E muitas vezes o hipertiroidismo ele está sim relacionado a uma doença autoimune, na maior parte dos pacientes. E aí eu tenho muita conversão hormonal. E qual que é o grande problema do hipertireoidismo? É que eu tenho muita produção de radical livre. Peróxido de hidrogênio produzido em grande quantidade. E isso pode levar ao desenvolvimento de outra doença autoimune, como uma doença autoimune do fígado. Então, é muito importante ver marcadores de fígado nesses pacientes.
e não façam crio em paciente que tenha hipertireoidismo, porque vai aumentar muito a produção de radicais livres. O paciente vai ter problema relacionado a esse excesso de produção hormonal. Se tiver em desequilíbrio, pior ainda, tá? Então, muito cuidado com paciente autoimune e paciente com hipertireoidismo. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Nós vamos passar para a parte de intoxicação. Paciente com mutação na enzima de conversão de ácido fólico para metilfolato. Metilfolato, se você der ácido fólico, ele não vai funcionar. Ele precisa de complexo B, B12, B6, tá? Além do metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato e riboflavina. Pã, pã. Simone, estou fazendo tração de rejuvenescimento, contração, mas não estou tendo o resultado esperado, pois ela tem problema na tireoide. O que você pode fazer, primeiro, ela ir procurar um endócrino para colocar os níveis hormonais dela em equilíbrio, tá? É muito importante, até porque quando você tem algumas alterações, como tireoide, como aumento de toxicidade, você pode ter uma alteração estrutural da fáscia, tá? E aí você acaba tendo esse desequilíbrio maior. Mas você pode usar nutrientes que a sua tireoide precisa para trabalhar adequadamente. Isso pode ajudar, sim, a sua tireoide, a sua paciente a responder melhor, tá? Então, vitamina D, vitamina a vitamina K2, complexo B, tirosina, pode ajudar sim a ter uma melhor resposta no seu tratamento estético. Vini, manta térmica em pacientes com. Eu não posso jogar também para muito, tá? Mas pacientes com hiper, a temperatura, o calor, ele ajuda. Mas eu preciso tomar cuidado com as sensibilidades que o meu paciente apresenta, tá? Os sintomas que ele apresenta. Porque o paciente de hipertiroidismo, ele tem alteração de pressão arterial, ele tem taquicardia, então é preciso você controlar essas alterações provindas desse excesso de hormônio, tá? Agora, um paciente de hipo, por exemplo, é interessante fazer uma crioexposição controlada, para que você possa estimular esse processo dele de função. Mas eu preciso ter nutriente para isso. Não adianta eu estimular e eu não ter nutriente para formação. É igual eu querer pescar em um lago que não tem peixe. Eu vou jogar a vara, mas não vou conseguir pescar nada. Então eu estimulo, mas se o corpo não tiver, não funciona, tá? Já respondi, Marina. Já respondi. Pode. Edi, pode tomar junto com água com limão, sim. Exercício físico também ajuda. Se não tiver autoimune, pode, Elis. Bora. Vamos dar sequência aqui? Bora? Já falamos dos nutrientes para a formação, já falamos de processo de produção, processos de conversão. Agora vamos falar da relação da tireoide com as toxinas. E é muito íntima a relação da tireoide com as toxinas. Por quê? Porque a gente tem algumas toxinas que vão atrapalhar na produção, na conversão e na ação hormonal. Por exemplo, gata,
Por exemplo, quando você vai formar um hormônio tiroidiano, você não precisa de iodeto de potássio e, que mais? Tirosina. Lembra da tabela periódica? Halógenos do iodo. Quem são? Flúor, cloro e bromo. Eles vêm antes do iodo na tabela periódica, ou seja, o mesmo receptor que recebe o iodeto de potássio, ele também vai receber o flúor, o cloro e o bromo. Então, quando você se expõe a esse tipo de metais, de minerais, de metais, você vai intoxicar a sua tireoide. E ela não vai receber o nutriente para a formação hormonal. Eles vão entrar primeiro. Então, a exposição a esses metais vai adoecer a sua tireoide. Quantas vezes você escova o dente com pasta fluorada? Aí você pega café da manhã, almoço, jantar, antes de dormir, pelo menos de 3 a 4 vezes no dia você faz uma escovação. Quando um pouco, você faz 2. E algumas pessoas ainda usam enxaguante bucal com flúor. Esse flúor na boca vai cair direto na corrente sanguínea. Então, o nível de intoxicação por flúor é muito alto. Se o seu paciente usa fluoxetina, ela é feita com flúor. O nome dela está dizendo. Então, o paciente que toma fluoxetina, ele vai diminuir a função da tireoide dele, de produção hormonal. E aí, o que que acontece? Eu baixo a produção hormonal. O T3, ele não dá sensação de depressão porque ele diminui a dopamina. O paciente tem uma piora da sintomatologia. Opa, precisa aumentar a dose. Precisa aumentar a dose da medicação. Ou, ai, ó, essa medicação já não está fazendo tanto efeito, vamos colocar mais uma. E aí, quando vê o paciente está tomando 2, 3, 4, 5 medicamentos para ansiedade, para depressão, porque o sintoma não melhora. Então, flúor, ele vai interferir na produção do hormônio tiroidiano. Bromo, sabe onde tem muito bromo? No pão. No pão, no fermento utilizado no pão, nesses industrializados. Sabe quando você entra no carro, que tem aquele cheiro, né, do plástico? Você tem uma alta carga de bromo ali. Então, antes de você ligar um ar-condicionado no carro fechado, abre os vidros para ventilar aquele ar que ficou ali parado. Cloro, a nossa água, água clorada, água fluorada. Então, muitas vezes, a água, ela interfere numa boa função da sua tireoide. Por isso que destoxificar é extremamente importante. E eu tenho toxinas que vão interferir no processo de conversão desses hormônios. Os agrotóxicos, os PCBs, eles vão interferir nessa conversão hormonal. Porque eles acabam inflamando, estimulando a conversão do T4 em um T3 reverso. Assim como eu tenho alguns petrolatos, né, disruptores endócrinos. Vocês já ouviram muito falar de disruptor endócrino? Parafina, petrolato, um monte de aditivo químico que às vezes a gente usa na pele, né? Vai passar no rosto, passa no pescoço. E aquilo ali tem uma ação, ó, direta no local. Um monte de xenobióticos que a gente utiliza por cosmético ou por alguns aditivos químicos que a gente come através
de alimentos ultraprocessados, cheio de corante, cheio de conservantes. Esse monte de aditivo, esse monte de corante, eles são toxinas lipossolúveis. E essas toxinas lipossolúveis, elas têm uma maior dificuldade, seu corpo tem uma maior dificuldade de eliminar essas toxinas. Para que ele consiga fazer isso, ele precisa ter um trabalho do fígado para transformar essa toxina em uma toxina menos agressiva ao nosso corpo e que tem uma capacidade de eliminação pela urina, pelo suor, que ela não fique armazenada lá no seu tecido adiposo, porque toxina lipossolúvel tem afinidade por gordura. E ela fica armazenada lá no nosso tecido adiposo também. Tá? Então, isso é muito importante da gente ter consciência, porque muitas vezes a gente quer trabalhar o nosso paciente. O que eu vou dar para ele tomar? Não, primeiro meu pensamento tem que ser: o que está causando essa alteração que eu possa minimizar para depois eu suplementar? Porque suplementação é complementação, não substitui nada. Então a gente precisa minimizar esses efeitos. E eu vi alguém falando assim: nossa, é difícil, tudo, né? E realmente a gente vive exposto a muita toxina. Por isso que é extremamente importante que a gente tenha uma boa função metabólica. Porque quando o nosso corpo está nutrido, a gente tem uma capacidade de defesa. A gente tem dois órgãos maravilhosos para isso, que é o intestino e o fígado. Eles trabalham para fazer esse processo de limpeza. O primeiro que faz isso é o intestino. Ali ele faz um processo de seleção. Isso aqui presta, isso entra. Isso aqui não presta, isso vai embora. Só que muito a gente vai fazendo alterações ao longo da nossa vida por escolhas erradas e esse órgão vai perdendo a sua capacidade seletiva, porque ele vai ficando inflamado, porque ele vai sendo alterado na sua função. E toda vez que ele é sobrecarregado, ele precisa dar prioridades. Então, a prioridade de defesa prioriza ali, e não a de absorção de nutrientes, por exemplo. Mas eu tenho um segundo órgão que recebe tudo que entra de ruim, que é o fígado. Mas para esse fígado trabalhar, ele precisa ter nutrientes para isso. Então, quando eu penso no processo de destoxificação, eu tenho que pensar em minimizar a entrada do que é ruim e exacerbar o que é bom para que ele possa dar conta de ir trocando essas toxinas para que elas possam ser eliminadas, para que ele possa ir metabolizando isso, separando o que é bom do que é ruim. E aí eu consigo melhorar a função metabólica em vários processos, como o da tireoide, por exemplo. E muitas vezes eu quero separar, né, o meu corpo. E aí uma alteração da tireoide pode alterar a insulina. Então eu tenho uma relação da tireoide com o pâncreas, com o fígado, por exemplo. Então eu preciso que esses sistemas funcionem em sinergia. É como uma engrenagem. Se uma delas enroscar, a outra não consegue funcionar. Tá? Boa ideia. Até as químicas que fazemos no cabelo, né? A gente tem a exposição a metais o tempo todo. A gente se expõe com alimento, na respiração, é muito poluentes, é muitos agrotóxicos, é muitos conservantes, aditivos, em tudo, né? Esses dias saiu uma reportagem sobre um grupo que foi preso
porque colocava soda no leite. E aí, quando a gente fala que o leite não é o melhor alimento, as pessoas acham ruim, porque o leite não é inflamatório. O leite que sai da teta da vaca, ele pode ser menos do que aquele que está na prateleira. Aquele lá já não é mais leite. Aquilo ali tem tanta química de conservação que vai fazer mal para o nosso corpo. Então foram muitas reportagens nas últimas semanas. Eu não quis trazer para cá, porque eu acho acaba gerando uma polêmica muito grande quando a gente posta certas coisas. Mas saiu várias reportagens essa semana de grupos presos, de empresas fechadas, por encontrar soda, água oxigenada, adicionada na água, no leite para conservação, para limpar aquele leite. E aí, muitas vezes, a gente acaba utilizando isso num alimento, nos nossos filhos, e isso traz alteração muito grande para a microbiota intestinal. Então, o nosso corpo, ele precisa estar nutrido o suficiente para que ele possa ter capacidade de defesa. E muitas vezes os alimentos, eles não têm tanta condição de suprir essa necessidade. Porque como é utilizado muito agrotóxico, os solos estão muito empobrecidos, a gente acaba tendo uma menor concentração de nutrientes nesses alimentos. Por isso que às vezes a gente precisa suplementar aquilo que está faltando no nosso corpo, porque acaba sendo muito pouco. O que a gente não pode é entrar no processo de paranoia, sabe? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Muitas coisas são das nossas escolhas. Algumas coisas a gente vai entrar em contato. A gente vai. Mas quando eu pego um paciente com uma alteração tireoidiana, por exemplo, eu tenho que olhar todos os fatores para que eu possa ajudar ele. Porque eu vou trabalhar, por exemplo, quem é da estética, vai trabalhar com a pele do paciente. A tireoide altera a pele? Gente, transcrição gênica para renovação celular, para multiplicação celular, para ação mitocondrial. Eu preciso de uma boa função tireoidiana. Quem trabalha com cabelo, quem vai trabalhar com gordura, quem trabalha com atividade física. Às vezes o paciente fala assim: nossa, eu tô lá na academia, mas eu não consigo perder peso, porque ele não está conseguindo beta-oxidar aquela gordura. Então, eu preciso ter estratégias para trabalhar com esses pacientes e otimizar essa função. O médico mandou lavar as frutas com cloro. Aí é uma beleza, né? Aí você já tá bem. É tirar do corpo o que envenena e dar a ele aquilo que salva. É balança aí, ó. Eu minimizo o que envenena e eu dou o que salva. Aí a gente consegue maior equilíbrio. Bicarbonato e vinagre de maçã para limpar as verduras e legumes. Não toma, não, amiga. Leite não serve para nada. Para gente que é adulto já passou da época, né? E os alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para combater isso, porque tem coisa que é difícil tirar tudo, senão vamos viver numa bolha. Tem como deixar paralelo com alimentos bons, como cúrcuma, gengibre. Exatamente, a gente precisa de equilíbrio, né? Eu acho que não é tirar tudo. Eu não sou a favor do tirar tudo. Eu sou a favor do que você faz na maior parte do tempo. Não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo. É o que você faz entre o Ano Novo e o Natal que traz problema. Então, muitas vezes as pessoas se descabelam porque, eu vou ter que deixar de comer. Meu amor, a semana tem 7 dias. O mês tem 30 dias. Não é o que você faz 1, 2, 3 dias que é o problema.
é o que você faz diariamente. Muitas vezes a gente faz diariamente várias coisas. Então, a somatória disso é que traz problema. Então, as melhores escolhas, na maior parte do tempo, vai te trazer grandes mudanças, grandes benefícios. Você quer ver uma coisa? Você pega o seu paciente, pergunta para ele quanto que ele toma de água por dia. Como que eu vou fazer uma toxina lipossolúvel virar hidrossolúvel? Hidrossolúvel requer água. Aí você pega o seu paciente, ele não quer tirar nada, mas ele toma 500 ml de água por dia. Quando na verdade eu tinha que estar tomando 2 litros, 2 litros e meio, 2 litros e 400, a depender do peso que ele tem. Então vocês entendem que às vezes a gente não faz o mínimo e quer fazer o máximo. Se a gente mudar pequenos detalhes, você vai lá e troca a sua pasta de dente por uma pasta de dente sem flúor. Você troca o seu enxaguante bucal por um enxaguante de bicarbonato de sódio. Você usa raspador de língua a hora que você acorda. Você toma quantidade de água suficiente para o seu peso. Você vai ver a diferença na sua pele uma semana fazendo isso. Se você come pão todo dia, muda para uma vez na semana. Se você toma refrigerante todo dia, deixa para tomar uma vez na semana. Isso vai trazendo muitas mudanças. Coloque em todas as suas refeições verduras, legumes. Consome pelo menos 2 frutas no seu dia. Então, não é muita coisa, são pequenas mudanças que vão trazer grandes resultados. O problema é que a gente foca no grande e deixa de fazer o que é pequeno. Porque aí o grande você fala, isso aí eu não consigo, não. Mas e o pequenininho? Então, faz um monte de pequenininho para você ver se não fica grande. Tireoidite de Hashimoto, vamos lá. Tireoidite de Hashimoto é uma condição autoimune da tireoide, tá? Que a produção de anticorpos pela ativação do sistema imunológico vai atacar a sua tireoide. A nossa tireoide ela é atacada por mimetismo molecular. Então, proteínas mal digeridas, grandes proteínas, quando elas passam para dentro do nosso corpo, é como se eu tivesse um bandido solto na rua. Ele vazou daquele bloqueio policial. O que a guarda faz? Busca humilhante. O nosso corpo faz a mesma coisa. Quando eu tenho uma ativação, um bandido que escapa, um antígeno, uma proteína grande, os linfócitos são os guardas. Eles começam a produzir anticorpos. Vai lá atrás desse monte de gente que escapou aí. E esses anticorpos vão procurar aquilo que se parece com aquela proteína grande. E a tireoide pode ser atacada por conta disso. Então, a tireoperoxidase, a tireoglobulina, elas podem ser atacadas por conta de uma ativação do nosso sistema imunológico. E aí, para eu colocar em remissão isso, eu preciso diminuir os alimentos inflamatórios que a pessoa consome, eu preciso modular o gastrointestinal, eu preciso diminuir a inflamação gastrointestinal, eu preciso reparar a parede do gastrointestinal desse paciente para que eu tenha uma minimização desse processo inflamatório e ativação imunológica. Daphne, a melhor coisa é leite vegetal, principalmente aquele que você faz na sua casa, tá? Você falou uma coisa que é muito importante: hábito de tomar, tá? Aí eu vi a Elisa aqui, ó. A Elisa foi minha paciente. Qual era a relação com o leite? A lembrança afetiva. Muitas pessoas ligam o leite a condições afetivas de mãe, de vó, daquele momento de carinho, de aconchego, de cuidado.
E aí ela não consegue largar por conta disso, tá? Então, muita questão emocional tem nessa relação. E eu sempre trabalho com meus pacientes de uma coisa que às vezes a gente não pode ser tão legal assim, tá? Principalmente paciente que precisa. Paciente que ainda você tem uma folguinha, né, dele estar com você para ele desenvolver doença, ok. Mas pacientes que já estão doentes, não dá para a gente ser muito legal. E aí a gente precisa ser radical nessa mudança. Porque a criança, ela não entende, o adulto entende, né? O que pode, o que não pode, o que é bom e o que não é. Então, o que eu faço com os meus pacientes é troque o leite pelo leite vegetal. Então, o leite de coco, um leite de amêndoa, um leite de castanha pode ser uma boa opção para fazer esse processo de remoção do leite, tá? Lu, a gente tem uma lista de alimentos mais inflamatórios, que são alimentos potencialmente alergênicos, tá? São alimentos, é uma lista de alimentos que é colocada pelos alimentos que são mais, que as pessoas mais desenvolvem alergia. Então, dentro dessa lista de alimentos, a gente tem o leite, o glúten, a soja, o ovo, o que mais que tem lá dentro? O açúcar, deixa eu lembrar. Peixes e frutos do mar, tem mais dois aqui. Milho, tá? Tem mais um que agora eu não lembro, vou lembrar. Então, o que que eu costumo fazer? Não adianta eu falar para você assim, ó, nessa lista. Não, o que você mais consome? Então, pega daquilo que você mais consome, porque pode aí que esteja o seu problema. Não adianta eu falar assim para você, ó, tira o frutos do mar, mas você não consegue, não consome fruto do mar. Então pega dentro do que você consome. Se tiver algum desses alimentos potencialmente alergênicos, você remove. E aí você faz a modulação gastrointestinal. É a melhor forma de você trabalhar. Para você ter uma ideia, eu estava tratando uma paciente, ela sofre de cândida. Eu não sei, eu acho que faz uns. Que ela é minha paciente faz uns três. Não, três não, faz mais. Faz mais. Faz uns 5 anos que ela é minha paciente. Tá? Eu ia falar três, mas já três é pandemia. Ela é minha cliente desde 2018. Cândida, recorrente, recorrente, recorrente. Ah, já tratou de tudo, já de tudo. Quando eu sentei, falei, ó, quero saber tudo que você come. Renato, eu não como muita coisa. Eu quero saber tudo. Exatamente, tintim por tintim. 7, 8 xícaras de café por dia. Café é fruta. Falei, é isso aí, tira o café. Entenderam? Então eu preciso saber o que, que é que o meu paciente consome. Não adianta eu querer, vai jogando, ó, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, está dentro daquilo que ele consome na maior parte do tempo. Sim, Marina, sempre higienização. Vinagre, bicarbonato, Lugol a 2%, mas o Lugol a 2% você precisa tampar, tem que ser vasilha escura, bem tampado por conta da oxidação. Eu uso ozônio, eu uso bicarbonato, eu uso vinagre. Manta térmica no hipotiroidismo. Ah, é, se for usada pontualmente, ok. Eu não posso usar frequentemente, tá? Mas eu não, eu vou te falar assim por mim, tá? Eu não uso. Sabe aquele paciente que você vai pôr na manta, não sua por nada? Não sua mesmo, não tem produção hormonal suficiente. Então, o que que eu faço? Eu vou trabalhar muita drenagem, eu vou otimizar a função dessa tireoide e depois eu vou pensar numa manta térmica, tá? É assim que eu acabo trabalhando.
A hipotireoidismo, para saber se é autoimune, precisa fazer o exame de anticorpos. É isso, né, Daphne? Afeto materno. Pensa que eu e a Elis falando, graças a Deus estou sem leite há 2 anos. Eu briguei com ela numa consulta. Falei, ó, chega de conversa. Tem que tirar o leite, tem que tirar o leite. E ela tentou negociar comigo. Agora já faz 2 anos que tá sem. Aí, Lu, toma o café com leite todo dia. Amendoim, obrigada, Denise, maravilhosa. Obrigada. Olha lá, um monte de gente colocando amendoim. Era o 8º que faltava. Claudinha, eu tirei leite faz tempo, depois do RT Detox é que não tomo mesmo. A gente vai vendo as coisas lá, né? Entender, né? É isso que vocês precisam, é entender. Muitas vezes o paciente é resistente porque ele desconhece. E aquilo que eu sou ignorante no saber, tá? Ignorante é no conhecimento mesmo. Eu não vou mudar. Então eu preciso explicar para ele o que que isso pode causar. Porque eu falo que quando a gente tem conhecimento e a gente escolhe consciente do que a gente está fazendo. Mas eu preciso ter conhecimento para isso, para que eu possa olhar e falar assim, cara, não vou usar isso não, tá me fazendo mal, sabe? Então, é esse poder de escolha que eu acho que a gente precisa ter e que parte do conhecimento. Então, quando eu vou trabalhar com o meu paciente, eu dou uma aula para ele. Eu explico o gastrointestinal, eu mostro para ele, eu desenho para que ele possa realmente entender sobre isso que eu estou falando. E quando ele entende, ele adere. Quando ele vê que aquilo que ele está sentindo tem relação com o que você está explicando, ele adere ao processo, tá? Então, muitas vezes o que falta para nós é isso, é a explicação, tá? Tinha 2 perguntas aqui na coisa, mas eu já respondi. Certo, amores? Perguntas. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber que eu não respondi ainda? Deu para entender a relação íntima que nós temos da tireoide com toxinas, a relação de nutrientes com a formação hormonal, ação hormonal, produzir, transformar e utilizar. É assim que a nossa tireoide funciona. Então, não vão pura e simplesmente por um nível de marcador, mas entendam o que ele está querendo dizer, como que ele está se comportando, dê voz ao que o seu paciente sente, isso é extremamente importante. Analise aquilo que ele faz, porque é sobre o estilo de vida dele que recai os sintomas que ele está sentindo, tá? E é a partir daí que as melhores orientações vêm, de acordo com aquilo que ele faz e com o que ele sente, tá? Gastar tempo nesse primeiro contato, explicar cada detalhe faz toda a diferença. Só assim o paciente leva a sério. É exatamente isso, né? A Thaís tem resultados, gente, surreais com detox. Surreais. Eu tenho muita aluna com resultado gigantesco com detox, porque é você tratar o paciente na sua essência, né? A beleza, ela externa o que a gente tem dentro da gente. Então, se eu tenho um corpo todo bagunçado, não funcionando adequadamente, ele não vai ter uma pele boa, ele não vai ter um tecido adiposo controlado, ele não vai ter uma fáscia. Para vocês terem uma ideia, o flúor foi encontrado dentro do núcleo da célula, alterando a fáscia lá. Então, como que eu vou querer tratar o meu paciente para uma boa estrutura de pele, para uma boa sustentação de pele, se eu tenho a minha célula intoxicada? Esses halógenos, eles entram dentro do núcleo da célula. Eles atrapalham a transcrição genética, a transcrição de proteínas.
E aí eu quero trabalhar colágeno, fáscia, não tem como. Antes de você lustrar a sua casa, você precisa limpar. O que a gente faz no nosso consultório é a decoração, é lustrar. E a gente precisa aprender a reabilitar. E quando você entende o que você está fazendo, na sua anatomia, na sua fisiologia, você começa a reabilitar o tecido, para que ele tenha funcionalidade. É cuidar do corpo para que você atinja a beleza plena que ele pode te trazer. Por todos esses problemas que nós falamos, Cléo, a tireoide, ela recebe todo mundo. Então, as toxinas alteram, a inflamação altera, o estresse altera. Por isso, essa ligação íntima, sabe? Com o nosso sistema endócrino, tudo pode alterar a sua funcionalidade. Por isso que hoje a gente vê tantas pessoas com alteração tireoidiana. Que bom, Dri, que você gostou. Obrigada, Glaucinha. Certíssimo, Cléo. 10 minutos no vinagre, 10 minutos no bicarbonato. Perfeito, meu amor. Perfeitíssimo. Na aula de desparasitação, a gente tem sobre higiene de verduras e legumes e vai vir a atualização desse módulo para vocês. Certo? Gostaram? Obrigada, Claudinha. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço. Ó, lembrando vocês, amanhã a nossa maratona começa às 20h30 e amanhã nós vamos falar de detox e tecido adiposo. A relação da gordura com as toxinas e a relação do trabalho da gordura auxiliando no processo de detoxificação. Então, ó, não percam que amanhã, para quem trabalha com corporal, para quem trabalha com gordura, não percam. Bora maratonar comigo? Espero todas vocês. Quem não entrou no nosso grupo, corre na bio e entra, tá? Que nós vamos ter o nosso encontro na quinta para quem estiver lá. Vou deixar salva a live para vocês, vou disponibilizar por lá, tá? E amanhã eu espero todas vocês a partir das 20h30 aqui. Combinado? Ó, beijo grande e boa noite. Minha paciente perdeu 10 quilos. Yes. Beijo. Até. Eu vou abrir o grupo de vocês para as dúvidas. Combinado? Beijão. Ele não deixa eu salvar o vídeo daqui, né? Deixa eu coisar aqui, parar. Beijo, meus amores. Qualquer dúvida, vocês me chamam.